Agora vamos fazer uma inflexão para a fronteira norte de Israel, para a gente entender se essa solução negociada está perto. E aí nós vamos para a fala do Benjamin Netanyahu, né? Souza. Rogério, de que lado você está? Eu estou aqui no centro. Estou aqui no centro olhando para vocês, Souza. Um abraço. Né? Benjamin Netanyahu reclamou hoje que o Hezbollah estaria provocando muito Israel e disse que se essa provocação continuar por algum tempo, que Beirute será a nova cidade de Gaza, que Beirute será a nova Khan Yunis, que Beirute será destruída e que o Líbano voltará à idade da pedra. Então, essa fala do primeiro-ministro de Israel em relação à perspectiva de paz. É essa perspectiva, né, entre as ameaças do governo de Israel, entre as ações do exército de Israel na faixa de Gaza, entre uma resistência encarniçada na faixa de Gaza, a faixa de Gaza que tem 41 quilômetros, em alguns trechos 6, em outros 9 de largura, é pequenininha a faixa de Gaza. Muita gente, grande densidade populacional, 1.900.000 pessoas deslocadas de suas casas, de entre 2.300.000 a 2.700.000 no máximo de habitantes, não há um censo muito preciso, mas Israel também não consegue consolidar controle absoluto em relação à faixa de Gaza, né? As alegações vão desde o problema dos combates urbanos até o problema dos combates dos escombros, até a questão dos túneis, mas fato é que os palestinos resistem muito duro e bravamente a essas incursões israelenses em toda a faixa de Gaza, principalmente nas regiões mais povoadas, aonde, claro, independente do nível de destruição, é um pouco mais difícil para o trânsito, inclusive de blindados. Nesse caso, nós estamos percebendo uma situação aonde me parece, e se vocês tiverem uma impressão diferente, me digam, porque a gente está aqui de alguma forma interagindo, é importante essa interatividade. Me parece que se Israel não tem nenhum tipo de limitação política, nenhum tipo de limitação, do ponto de vista de uma força militar, que possa frear essa situação, que nós vamos ter uma guerra longa. Me parece que nós vamos ter uma guerra longa. E além dessa ameaça do Benjamin Netanyahu, os ataques no Líbano hoje foram muito violentos no sul, e tão violentos que não apenas casas destruídas ou vítimas nos escombros não foram relatadas por vídeos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que inclusive foi solicitado que as populações no sul do Líbano doassem sangue, o que é sinal que há uma boa quantidade de vítimas entre mortos e feridos. Naturalmente, a ideia da doação de sangue é para socorrer os feridos, e isso foi divulgado agora há pouco em várias mídias libanesas, a solicitação de doação de sangue para o sul do país. Então, se você olhar para a fronteira do Líbano, e se você olhar para dentro de Gaza, se você olhar para as declarações políticas, se você olhar para as ações materiais do 62º dia de conflitos, muito provavelmente nós estejamos agora antevendo ou visualizando um longo conflito. Eu não acredito muito na hipótese de que esse longo conflito poderia ser impedido por uma indisponibilidade de munição ou de recursos materiais por parte de Israel, uma vez que Israel está sendo suportado por um amplo leque de países, como, por exemplo, a Alemanha, a Itália, a Grã-Bretanha, o Japão, a Coreia do Sul, são vários os países, o Azerbaijão, de alguma forma, em bens, pelo menos não tratando de munição, pelo menos não abertamente, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, de certa forma também assegurando recurso energético, o Cazaquistão, a Arábia Saudita, que permite que haja trânsito no seu espaço aéreo de aeronaves israelenses. Então, o que eu vejo hoje, nessa quinta-feira? Aí, atualizando a turma toda que ontem ficou sem a oportunidade desse papo, dessa live. Eu vejo um conflito onde você tem um impasse na faixa de Gaza em função da resistência encarniçada, dura, definitiva dos palestinos. Vejo uma situação na qual a fronteira norte de Israel e sul do Líbano é potencialmente ainda muito explosiva, porque além do Netanyahu ter dito que Beirute vira Khan Yunis e vira a cidade de Gaza,
O Netanyahu e o seu ministro da Defesa têm dito todos os dias que se o Hezbollah não for para a fronteira do rio Litani, que Israel levará o Hezbollah para essa fronteira. Então, nós temos toda uma construção, né? Nós temos toda uma construção que nos indica, sinaliza que nós vamos ter um conflito longo, que nós vamos ter um conflito pesado, que nós vamos ter um conflito de muita dor e muito sofrimento, principalmente para a população palestina, porque ainda a população que está no Líbano, teoricamente, tem um país funcional. Tem um país que, bem ou mal, controla algumas de suas fronteiras. Tem um país que, bem ou mal, tem um aeroporto que está funcionando. Tem um país que, bem ou mal, o cidadão consegue transitar entre o Líbano e a Síria, o cidadão consegue transitar em direção ao aeroporto internacional Rafik Hariri, em direção ao porto de Beirute. Mas esses palestinos que estão na faixa de Gaza, não vamos mentir para o nosso público. Boa noite, Carolina Ribeiro. Não vamos mentir para o nosso público. Eles estão presos. Boa noite, Tanise. Presos. Então, se eu fosse um palestino e estivesse na faixa de Gaza, vivendo essa situação, eu não tenho para onde correr. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, todas as instituições multilaterais que têm presença na faixa de Gaza, ou que tinham presença na faixa de Gaza, ou que têm observadores, ou que observam de longe a situação, dizem, você não tem um lugar, tá claro para as pessoas, tem quase 1000 pessoas aqui, muito pouca gente em relação à importância do tema, vamos compartilhar, vamos deixar o like, mas tá claro para vocês que o palestino que está na faixa de Gaza, por favor, Brasil, preste atenção no que eu estou colocando aqui. Preste atenção ao que eu estou colocando aqui. Eles não têm para aonde ir. Eles estão presos. Dentro de uma faixa que tem 41 quilômetros de extensão, por 6 a 9 de largura, dependendo do trecho, porque não é regular aí a largura da faixa de Gaza. Essas pessoas estão presas. E eu falei, Silvia, é verdade, eu falei, quer dizer, a projeção que a gente fez, tá? A projeção que a gente fez, ela é baseada no quê? Nós temos 2 meses de conflito, aproximadamente 20 mil mortos.